Bem, meus queridos, continuando aqui com a degradação dos solos, nós vamos particularizar algumas delas, né? No caso, a erosão. Né? Nós temos 3 tipos de erosão, como eu disse a vocês, tá? São as vossorocas, as ravinas e o assoreamento. Obviamente, nós temos inúmeras outras, né, formas de erosão, mas essas são as que eu gostaria, né, de dar uma atenção especial, principalmente pela importância nos vestibulares. Vamos lá. Né? Vamos começar aqui com as ravinas e vossorocas. O interessante é a gente compreender que a ravina, né, e a vossoroca estão intimamente ligadas, porque a vossoroca, ela é um processo de, né, erosão acentuada da ravina, tá? E anterior à ravina, nós temos os sulcos. Olha só, o que são os sulcos? Os sulcos são esses caminhos preferenciais nos quais, né, pelos quais a água vai descendo. Então você vai formando essas ranhuras aqui. As ravinas são os processos de maior desenvolvimento desses sulcos, né? Então esse ravinamento, a gente vai falar que é uma erosão concentrada, né? Então isso aqui é uma erosão concentrada, isso aqui é uma concentração mais superficial. Aqui você tem uma concentração mais acentuada e é uma concentração, né, numa linha só. Então vamos colocar isso aqui, os sulcos, né, é um caminho preferencial. Vamos colocar aqui, ó, caminho, ele começa como um caminho preferencial da água. Preferencial, caminho preferencial da água, tá bom? Então, caminho preferencial da água. Aqui é um processo de erosão concentrada. Erosão concentrada. Concentrada, tá? Então, é bem concentradinho aqui, vai concentrando. E aqui, ó, é um processo de erosão acentuada. Erosão acentuada. Né? É um processo de evolução aí do processo de erosão. Então, caiu na prova para vocês o que é essa tal de vossoroca. É o processo, é a evolução máxima de um processo erosivo que começa com um caminho preferencial da água por meio dos sulcos, depois passa para uma ravina, né, que é justamente uma erosão mais concentrada, e por fim você tem o que é a vossoroca, que é a erosão acentuada. Lembrando que isso daqui é diferente da erosão, né, ou do escorregamento superficial. É quando, no caso, você tem uma erosão que ela não é concentrada. Ela funciona mais ou menos como escorrimento, né, superficial, uma lâmina d'água que vai retirando de forma mais uniforme o solo por cima da rocha, tá? Então a gente chama de escoamento superficial. Então ele é uma forma mais laminar. Esse não. Esses são concentrados, são sucos, são rasgos feitos pela água no relevo, tá? Agora, quais são as condicionantes, como eu disse a vocês? O intemperismo químico, tá? O intemperismo químico é um dos principais motivos pelos quais isso vai ocorrer, né? A água vai passando e ela vai, né, cometendo o processo de dissolução. E a declividade do relevo. A declividade do relevo é muito importante, tá? Justamente por quê? Porque a velocidade com a qual a água desce, ela aumenta o processo dela de atrito, né? Então ela concentra ali em determinados pontos e, é claro, a composição da rocha, né? Existem alguns espaços que a composição da rocha está muito associada, por exemplo, ao calcário, né? A materiais mais solúveis. Então uma outra coisa que a gente pode colocar aqui é a composição, né, litológica. Vamos colocar isso aí, ó. É a composição litológica, tá? Então a composição litológica também faz parte aí, ó, do processo de erosão na forma de vossorocas, na forma de ravinas, né, na forma de sulcos. Então, são esses 3 momentos que eu tenho. Agora, tá, Sidney, o que eu poderia fazer, né, para minimizar isso? Como eu disse a vocês na aula passada, né, no nosso último vídeo, quando você mantém a cobertura vegetal, você minimiza isso consideravelmente. Agora, na hipótese de você não fazê-lo, existem algumas práticas conservacionistas que você pode cometê-las. Por exemplo, né, a plantação em curvas de nível, tá? Então, quando você faz em curvas de nível, você faz acompanhando, né, a
a curvatura do relevo, tá? É melhor do que você fazer aquela plantação linear. Quando você faz a plantação linear, você praticamente cria caminhos preferenciais pelos quais a água vai descer. Então não é bom, tá? Então, algumas ações antrópicas, por exemplo, né, o uso da encosta da serra para trilhas de motocicletas que vão também cavando, criando aqueles sulcos, né, artificiais pelos quais a água pode preferencialmente começar a escavar, né? Então aí é uma ação antrópica, não é por conta da situação natural, né? Então você tem aí o desmatamento, né, a agricultura linear, né, o uso, como eu disse a vocês, para trilhas de motocicletas, de bicicletas, né? Então todo esse uso, ele pode acentuar os processos de Vossoroca, que são naturais. Como eu disse a vocês, pelo intemperismo químico, pelo o relevo acidentado e principalmente pela composição litológica da rocha. Tranquilo isso? Beleza? Então, aqui para vocês mais um quadrinho sobre um dos processos, né, de degradação ambiental, de degradação dos solos. Dá um print aí e daqui a pouco a gente tem mais.